né? Tóxico isso, né? Porque quando ter autoestima é bom, não fala isso. Mas daí quando você tem muito é ruim. Quando começa a ficar exagerado. Não é ter muita autoestima. Quando ela não tem nada por trás, é isso? Claro, mas olha só, ele busca isso quase como uma afirmação, né? Se ele tivesse uma autoestima boa. Vai, vamos lá. Oba, pessoal! Estamos de volta aqui no Gente a Mente, pegando um assunto massa aí, interessante, que todo mundo acha que tem na família, mas não tem, porque é raro. Que é o narcisismo, né? Tem o transtorno narcisista, tem traços de narcisismo por aí. Então, é uma coisa que... Vamos ver se você tem mesmo, né? Pode falar aí, pai. O que você acha? Como que é geralmente o narcisismo na psiquiatria? Essa coisa do transtorno, assim. É bem marcado, né? É bem marcado. Gera sofrimento, né? Com transtorno, 9 traços, né? São vários. É a lista. Mas eu acho que são fundamentalmente 4 que são relevantes, né? Principalmente um dos tipos, a grandiosidade, né? Que eles são grandiosos, eles são empoderados. Uma coisa meio Trump, assim, né? Eles são infalíveis, eles são líderes e tal. A pouca empatia, né? Eles são pouco empáticos, né? Isso gera dificuldade. A outra questão que eu acho muito relevante é o padrão de comportamento que eles têm para conseguir tirar vantagem das coisas, né? É um comportamento muitas vezes abusivo, exploratório, no sentido assim de explorar mesmo o outro, né? De olhar o outro como algo que é inferior, né? Tipo ele influenciador, assim, né? Ele é manipulador, superior, exato. Assim. Essas são características muito centrais, né? E dessa questão da pouca empatia, do comportamento meio de explorar, abusivo. Tem uns 5 lá que é simplesmente o mesmo, né? Fundamentalmente, Mas se achar demais. Mas isso que é interessante, porque tem mais de um tipo, né? Você sabe que tem um narciso grandioso, mas tem um vulnerável também. Finge, né? Finge, mas é tipo mais ou menos assim, ó. Um eu sou superior, eu mostro que eu sou superior mesmo, tá todo mundo abaixo de mim. O vulnerável não. Eu sou superior, mas eu mantenho isso em segredo. Entende? Ninguém sabe claramente, né? Aí ele é mais reservado, ele é mais tímido, ele é mais introspectivo, ele é mais focado na ação. Mas eles comportam a mesma coisa, no sentido de... como eu posso dizer? De que eles se sentem superiores, né? Eles são melhores, de alguma forma, do que o outro. Transtorno de humor também, não é? Eles podem estar atrelados porque, olha só, Lu, é muito associado à agressividade, né? Quando ele se frustra, né? O narcisista, quando ele tem algo onde ele se põe numa posição de vergonha, onde ele é exposto, ou as coisas não mostram não caminham como ele quer, muitas vezes ele parte por um comportamento mais agressivo, né? Tanto que muitas vezes ele tem padrões de comportamento abusivo, né? E a maioria é homem, né? Jovem. A maioria é homem, né? Conta a lenda do Narciso aí. Sabe a lenda? É aquela coisa grega, que ele olhou no lago, daí ele caiu porque ele se apaixonou por ele mesmo, né? Mais ou menos. Na verdade, ele era filho de uma ninfa com outro com o Céfiso. Com o Céfiso. E daí ele apaixonou por alguém, e daí a pessoa... ficou puta que tava apaixonada e a pessoa foi embora. É verdade isso. Essa é a história completa. A história completa. Daí depois o deus da vingança falou pra ele: não, vou levar ele pro lago porque ele fez mal pra uma ninfa lá. Uma ninfa pra Eco. Que tava namorando, né? Que namorar com uma pessoa narcisista é ruim. Então provavelmente é isso. Totalmente. Mas essa é a pegada. A lenda é mais ou menos essa. Mas a pessoa é que ele não dava bola pra ninguém, né? Porque ele era muito lindo. Aí uma ninfa chamada Eco. Então. Eco. Lembra? Isso, que ela foi sumindo. Exato. Ela virou Eco porque ela foi se perdendo nela mesma. Que depois vem a história do Eco, porque ela se revolta com aquilo da rejeição dele
vai pra floresta e o deus da vingança coloca ele pra se observar no próprio lago. Quando ele vê o reflexo, ele se apaixona pelo reflexo dele e não consegue mais sair do lago até que ele definha ali e vira flor. E o Eco também se perde lá na floresta e vira o Eco, né? A história de Eco, que é também uma ninfa aí que a gente vive hoje, a questão do Eco aí, que todo mundo sabe que era. Essa coisa o narcisismo está bem proeminente, né, atualmente. Pelo menos na cultura geral, assim, todo mundo fala disso. Todo mundo acha que conhece alguém que tem e que muda a vida, né? Sim, sim. E talvez a gente esteja numa pegada mais assim mesmo, como sociedade. Que você pega as letras de trap, assim, é tudo se achando, essa coisa da ostentação. Uma coisa meio infantil, assim, meio, sabe, muito ego, meio... Essa coisa da ostentação da música é muito ego mesmo, eu não sei entender. E na política também tem isso do puro ego. Eu não sei se tinha isso antes. Pelo menos na questão cultural, no mundo cultural não era tão proeminente isso, assim. Era mais humilde. Eu acho que não se comunicava tanto, né? Tem uma relação, tem um estudo que associa claramente a pessoa narcísica ao uso da mídia, a alta frequência de uso da mídia, né? De postar imagens dele mesmo. Tem que se mostrar, né? Exato. E qual que é a graça de ser fodão se você não se mostra? Eu não vejo... Se você é do tipo grandioso, né? Que é o indivíduo que ele quer mostrar. Ele quer ser o deus do Maia lá, o complexo em cima da pirâmide Deus, né? solar, né? Então ele quer se mostrar. Né? Eu acho que a mídia social favoreceu, né, Lulu? Favoreceu muito, porque agora tá todo mundo exposto, né? Então, será que todos os mini narcisistas agora têm uma plataforma ou será que surgiu mais? Eu acho que aparece mais, né? Favorece mais, né? Essa questão da exposição da mídia, de você tirar os selfies, colocar ali e você poder modificar, né? Você pode modificar a imagem, né? Você pode trabalhar aquilo, melhor Deus, né? O seu melhor lado. Você pode mostrar o melhor de você, né? Ou aquilo que você acha que é o melhor de você, né? Porque você sabe que tem uma coisa do narciso muito interessante. Quando você pega estudos assim da opinião do outro sobre ele, né? Ele sempre tem uma opinião dele muito mais valorizada do que realmente ele é, né? Ele se acha muito maior do que ele realmente é. Do que ele realmente é. É a coisa do Trump falando, vou construir uma muralha entre os Estados Unidos e o México, sendo que não fazia sentido nenhum, né? Exato. Tipo, na realidade. E essa é a grande dificuldade, porque quando ele se vê frustrado, porque ele não é tão bom quanto ele se acha, ele não aceita, né? Porque no fundo ele é o complexo de Deus, e tem né? bastante casos de depressão, né? Você falou com aquele que tem o lado meio... O vulnerável. É meio cômico isso. Então, mas é tão interessante, olha só. É cômico, mas ele é muito interessante, muito discutido. Você pensa assim, não tem muita empatia por pessoas assim que se acham, né? O mundo não tem tanta empatia. Assim. Mas olha a diferença, hein? Por isso que eu dei risada, eu acho. Não, eu sei. Porque eu também não tenho tanta. Até porque a entidade... Por que a gente não tem tanta empatia por essas pessoas? Porque ninguém aguenta alguém assim, chato, né? Que se acha superior a você, muito que acha chato, que sabe mais do que você, que domina tudo. Sem sentido, eles são sem super argumento. Exato. Porque o grandioso, ele se torna a coisa do líder, ele é afável, ele se dá bem com todo mundo, ele se mostra bem em tudo. Mas no fundo, muitos têm uma autoestima baixa, né? Agora, o vulnerável é interessante, porque o vulnerável, ele se mostra oposto. Ele é retraído, ele é inibido, né? Ele não é essa coisa do grandioso. É tipo extrovertido e introvertido. Exato, ele é introvertido. Acha, né? Por dentro. Agora, o que eles compartilham em comum? Não sei. Os dois acham que são superiores aos outros, né? É aquela história. Um esconde, o outro mostra. Mas os dois têm certeza que são superiores a todo o resto, né, das pessoas, né? Ter um certo grau de narcisismo, eu acho que você valorizar a autoestima, você se sentir bem, eu acho que é algo bacana, eu acho que vale a pena, né? Você se dá valor. Quando que fica tóxico isso, né? Porque quando ter autoestima é bom, não fala isso. Mas daí quando você tem muito é ruim. Quando começa a ficar exagerado. Não é ter muita autoestima. Quando ela não tem nada por trás, é isso? Claro, mas olha só, ele busca isso quase como uma afirmação, né? Se ele tivesse uma autoestima boa,
Se você tem uma autoestima o contrário, boa, né? Ele não tem você não autoestima precisa boa. disso, né? Você não tem que se aparecer, você não tem que estar o tempo todo. Ele se frustra se ele não é o centro das atenções o tempo todo, né? Se ele não é o bonzão no tempo todo, se ele não tá como o cara que domina, o cara que conhece, o cara que entende tudo daquilo. E quando ele passa por vexame, quando aquilo aparece como realmente não sendo tudo aquilo, ele geralmente fica muito agressivo, né? Ele se revolta, ele fica extremamente agressivo. E se a coisa for Psicopata extensa... americano, aquele filme lá. Essa coisa da psicopatia é bem perto, né? É muito próximo nesse sentido, porque ele tem pouca empatia, né? Ele é pouco empático. Então. Como ele é superior... Isso que eu pensei, será que uma coisa tem que ser a outra? Claro. Ele é pouco empático, né? E ele acha que o outro tá lá para atender as questões dele, né? É por isso que ele usa as pessoas em benefício próprio. Ele não tá muito preocupado com o outro, de olhar para o outro, né? Ele tem muito pouca empatia. Isso lembra, seguramente, pode aproximar ele do indivíduo psicopata, né? Que na realidade também só vê a si mesmo. Ele não consegue ver culpa nenhuma naquilo que ele está fazendo, né? Então, no filme, você assistiu esse filme do psicopata americano? Não assisti. Norman Bates? Ele é tipo um super magnata assim, do Wall Street na década de 80. Daí ele começa a matar umas pessoas, começa a matar prostituta, mendigo. E daí ele começa a matar um monte de gente. O problema é que todo mundo ao redor dele também é narcisista tanto quanto ele. Sim. E psicopata tanto quanto ele. Sim. E daí ele começa a matar todo mundo, só que o final do filme é spoiler. Quem quiser, pula aí rapidão, uns 15 segundos. Aí. No final do filme, ele se frustra porque ninguém percebeu que ele não matou ninguém. Ele sai, e daí esse é o final do filme. Ele, tipo, se livra e ele tá puto com isso, porque ninguém percebeu que era o que ele queria. Ele só queria atenção, tá ligado? Porque todo comum. mundo... Porque você vê no filme eles brigando por cartãozinho de visita, sabe aqueles cartãozinhos de empresário que tem? Sim, dá cartão de visita, sim. Então, daí eles têm todo o mesmo cartão, eles ficam brigando pela cor branco ovo, branco céu, saca? Ele quer ser líder, Tipo, né? todo mundo é igual. Sei. É isso que eu tô falando. Só que eles se brigam por detalhezinhos desimportantes que ele só quer atenção, entendeu? Mas isso é interessante, porque ele acha que se ele se acha superior, ele acha que os outros estão lá para atender as coisas dele, né? Ele tá lá ele sempre tá melhor do que o outro, né? Então ele também erra muito pouco, né? Isso é um problema. Aí coloca um pé na psicopatia, né? A pouca empatia, né? Então. Porque olha uma diferença muito interessante, né? Tem um estudo muito recente que mostra o seguinte. Quando você trabalha com criança, o que favorece o quê? Os pesquisadores pesquisaram o seguinte. O indivíduo narcísico, ele vai ser narcísico porque os pais dão muito afeto, né? Ou porque não dão o suficiente. Não, ou porque os pais supervalorizam ele. Os pais dão um valor extremo a ele. Os pais acham ele o máximo, os pais colocam ele em posições sempre muito além do que ele realmente é, né? Sei. Que é o que tá na moda nessas coisas educacional, Claro. né? Todo mundo ganha medalha, essas né? coisas. Que todo mundo é especial. Não, mas olha só, eu acho que tem uma diferença no seguinte sentido, que tem a ver com isso. Se os pais são afetivos, esses pesquisadores comprovam o seguinte: isso melhora a autoestima. A afetividade dos pais está ligada a uma boa autoestima. Então, essa é a questão. Como pode, então, né? Agora... Porque o narcisismo não tem autoestima. Exato. Porque o que favorece o narcisismo é o excesso de valorização de algumas características do indivíduo que ele não tem. Você entende? Ele tá fingindo ter. Não, os pais depositam nele uma coisa que no fundo ele não tem. Ele tá fingindo ter o tempo inteiro. Só que ele acha que tem. Exato. Só que é diferente de você ter uma postura afetiva, onde você também pode dizer um não, ou dizer a verdade, dizer, você não é tão bom assim não nisso. Entende? Mas é afetivo. Do que os pais que são cegos, que não conseguem ver as dificuldades também que o filho tem. E daí depois que é? Tem, E aí? Né? Então, depois que eu acho que tem que fazer uma diferença, né, de indivíduos que têm algumas características de personalidade narcisísticas. Então, eu vi que é raro. Todo mundo acha que raro. tem, só que é raro. Não, é uma coisa raro. que tem pessoas que têm
traços narcisistas, mas não exato, são, não tem... Exato. Não tem um transtorno de personalidade. É a mesma coisa que uma pessoa que não chega a ser bipolar, né? Exato. Né? Pode ter subidas e descidas, mas não chega a ser, né? Uma depressão, exato. Tá triste. Cada Você um pode tem, ter, né? Todo momentos... mundo tem uma autoestima, problemas de autoestima, assim, só que você não chega a ser um psicopata americano. Você pode ter características narcísicas dentro da sua personalidade, mas ser adequado. Agora, se você tem demais essa característica, se você só pensa em você, se você acha que você é Deus no meio de todo mundo, se você se frustra, você se revolta, se você... alguém te faz algo que não é aquilo que você imagina, você tem uma fúria com aquilo, porque você realmente é superior, você começa a ter problemas. Problemas de vínculos interpessoais, problemas de autoestima, problemas de frustração, né? Porque ele tá acima de todo mundo dentro da crença dele, né? Não é fácil lidar com isso quando a coisa se estabelece, como todo transtorno de personalidade, né? Eles não têm muito sucesso na vida também, né? Eles perdem emprego fácil, não tem muita relação, porque eles são um saco, né? Porque imagina o seguinte, você... Tipo, eles não esperam ter experiência suficiente pra crescer, essas coisas, entendeu? Ele não tem humildade, Ele né? sai... Né? Falta humildade, falta pensar no outro, Lu. Então. E você? Como que ele vai se dar bem no mundo se ele não pensa no outro? Claro. Não faz sentido, porque né? ele só, como ele é superior, profunda a ninguém. Claro. Então. Ele não pensa no outro. Ele não pensa que ele pode estar errado, né? É tão marcado que quando alguns narcisistas têm algo de exposição de vergonha muito intenso, que se descobre aquilo algo de muito ruim, eles inicialmente podem dirigir a agressividade contra o meio, né? Mas alguns, numa situação de desespero, podem voltar essa agressividade contra si mesmo e tentar o suicídio, né? Isso também é algo relevante, de acordo com o fato que aconteceu. Ou fala pro culto inteiro dele que os ETs estão vindo e que eles precisam se matar pra chegar na nave. Se ele vai morrer, que morra todo mundo. Você pega né? aqueles caras, donos de culto, assim, que os caras fazem um culto Tintones. pra eles. Sabe? Tipo Tintones, que todo mundo se matou no culto dele. Não acho que é Tintones, eu tô confundindo com... Bom, eu não sei mas Mas é esses caras que se mataram que tomando veneno numa fazenda na pra América chegar na nave Central. espacial. Por causa que um cara falou, né? Mas aí... Ou tem tipo a Scientology, esses caras que é um culto que é um cara só, que ele é carismático, se acham, que acha que tem a resposta pra tudo. Mas todo indivíduo, de forma geral, né, carrega um pouco disso. O indivíduo que se coloca numa posição de controle, de domínio, de liderança, de ele poder estar ali, expor algo que só ele sabe, que todo mundo está lá para ouvir, tem algo narcísico, né? No ser humano, né, em geral. Mas agora se não tivesse, tá ferrado. Claro, mas tem algo do outro também, né? Quem é que se mata crendo tanto nisso, né? Tem no outro existe uma dependência, né? Existe uma dificuldade de percepção da autoestima dele também, né? Aí ele encontra um narcísico desse, o narcísico domina tudo. Faz o que quer, o que não quer, né? Mas uma coisa tão subjetiva, tipo a religião, assim, que você pode inventar um monte de coisa pra pessoa acreditar, né? Seguramente. E como é que você vai provar que o cara não tá conversando com Deus, assim, entendeu? Aí também entra, daí você acredita. A dificuldade. Os caras acreditam porque eles precisam acreditar em alguma coisa. Mas aí a dificuldade também de se diferenciar do indivíduo, né? Se ele acredita mesmo naquilo, não, eu digo o narcísico, né? Se ele acredita naquilo, ou se ele tem certeza que aquilo não é verdade, né? Você já viu? Aí começa a virar algo psicopático, Você já né? viu o Kanye West falando que ele é Deus? Não. Você já viu isso? I am a God! Não, eu não vi. Não vi. Você precisa ver depois. Eu não sei nem quem é, na verdade. Você não sabe quem é? Não. O rapper famoso casou com a Kim Kardashian. Eu sei. Ele é bem famoso. Sim. Lançou um negócio de tênis, que é aqueles Yeezys, que é um tênis esquisito, que é tudo dele. Sim. Ele mudou o nome, ele falou que ia virar presidente dos Estados Unidos, concorreu, daí ele não largou. Coisas, entendeu? Ele tem um pouco de... Ele fala que ele é bipolar. Que ele tava num negócio de mania. Mas ele fala que ele é Deus.
Pau de rua. Olha só, Com toda a certeza do mundo. é uma grande diferença, hein? Olha só, isso é interessante, porque a gente discutiu bipolar, né, nas últimas semanas. Um é um indivíduo que realmente ciclou de humor, tá eufórico e tá com delírio de grandeza e diz assim, eu sou Deus, mas ele tá doente, ele tem um transtorno bipolar. A outra coisa é você ser assim, ter uma personalidade narcísica, onde ele realmente se coloca numa posição acima de tudo e ele não está eufórico, ele não está num quadro de alteração de humor, né? Ele é assim, não é um estado momentâneo, ele é assim. Então ele sempre é narcisista. Sim. Ele não flutua isso. Essa é uma grande diferença, né, de personalidade para transtornos pontuais, né? A personalidade é um estado, ele é assim, começou muito cedo, né? Lá na infância, percorreu uma vida, chegou na vida adulta e ele é daquele jeito, Lu. E sempre, muito provavelmente vai ser sempre, é muito difícil mudar isso. A outra coisa é algo episódico. Se é um cara que não é narcísico, se é humilde e de repente entra num quadro maníaco e se acha Deus, né? E diz, eu sou Deus. São coisas distintas, né? Se ele diz que ele tem bipolaridade, talvez ele tenha dito isso num quadro eufórico. Agora, se ele é assim, se ele pensa isso no dia a dia, independente da euforia, muito provavelmente é algo de personalidade. Isso é muito importante, né? A gente teve uns questionamentos no último episódio de Bipolar, inclusive uma mulher dizendo assim, o meu marido, ele sai com todo mundo, ele se acha isso, aquilo, tal. Será que ele está em mania? Né? Não, depende. Teve bastante gente comentando. Depende, né, Lulu? Será que... Mas ele sempre foi assim? Não, ele é assim desde que o mundo é mundo. Pô. Isso não é mania, né? Isso é algo da personalidade dele. Agora, poxa, ele não era nada disso e mudou da noite para o dia. E ele está assim há uma semana para cá, isso pode seguramente ter a ver com algum outro transtorno psiquiátrico, como bipolaridade, né? É diferente. Mas, assim, isso meio... As pessoas não mudam, então. As personalidades se mantêm. Olha, é difícil mudar. Né? Você pode melhorar um pouquinho, você tá nos atributos de 0 a 10, pode subir um 2, descer 2. Você pode tentar mudar. Chegar no 10. É difícil chegar mudar. No 0. Porque depois que a personalidade se estruturou... O cérebro tá montado já. Como é que você vai desmontar ele? E a idade só reforça, muito né? ayahuasca. A idade, a ayahuasca pode trazer isso, uma forma, mas assim, tem vários métodos psicoterápicos. Como né? pode? Então, mas a terapia, ela dura anos, né? Exato. E tem, por exemplo, a terapia para um cara narcisista, como é? E pode não mudar nunca. Como que é? E pode não mudar Porque nunca. primeiro que ele acha que tá certo. Exato. Por isso que é difícil, é que nem o psicopata. O cara matou, o cara furtou, o cara roubou e a culpa é do outro. Então, primeiro, então ele não vai no psiquiatra, né? Ele primeiro, o narcisista, dificilmente tá vai. Tranquilo a vida dele, né? A não ser que ele a culpa foi dos outros. A não ser que ele tenha um grande problema, né? Ele tem um grande problema. O outro perceba algo, ele tenha sido pego em algo que ele não é. Talvez se ligarem que ele não é tão bom assim, né? Saca? Como assim? Grandioso não. O vulnerável. O vulnerável vai mais. Mas olha que interessante, o vulnerável, ele também não se preocupa com o outro. Porque, teoricamente, você entende, como ele também é superior, ele pode lidar de artimanhas, assim, de ansiedade, ele ser mais ansioso, mais tímido, mas ele também não faz nada pelo outro, entende? Ele não é empático com o outro, ele também se vê superior ao outro. Né? Isso é muito interessante. Agora, é outra estratégia. Estratégia. Tipo uma estratégia menos predatória, uma estratégia de fugir. É uma estratégia de... menos disposição. Ele... É tipo a estratégia do coelho, assim, ao invés da estratégia do leão. Exato. É outra estratégia. Mas no fundo ele sente a mesma coisa. Os dois estão tentando ganhar na floresta. Eles são um pouco empáticos, eles se acham o centro de tudo, dentro do narcisismo deles, e eles usam o outro em busca de benefício, muitas vezes pessoal, né? E quando eles são pegos, isso é difícil para eles, né? Complicado. Mas eu queria saber do tratamento, como faz? E para quê? Olha só, eu vou até tomar um gole d'água. O tratamento é muito difícil. Como tudo que é de personalidade, quando se estruturou. Você é daquele jeito.
E ele só vai buscar ajuda se aquilo começar a gerar muito impacto na vida dele, né? Ele tem que querer. Não há remédio que cure isso, né? Você, a não ser que ele tenha deprimido, algum outro transtorno mental, não. Ele é daquele jeito. Aí só tem método psicoterápico. É busca de um autoconhecimento, de você conseguir entender as características que você tem, entender as dificuldades que isso gera para você, né? E que é muitas vezes anos de um trabalho psicoterápico. Mostrar para ele que vai ajudar a ser menos babaca. Vai ajudar a vida dele, talvez ele se ajude porque ele quer se ajudar. São dados de realidade, né? Ele está tendo perdas por conta disso, as pessoas estão se afastando, ele tem problemas de relacionamento interpessoal. A parte negativa para ele, talvez ele consiga alterar um pouco, né? Ou fingir melhor. Tem que querer, né? E pode ser melhor. Que tem pessoas que conseguem mudar, né? Que conseguem ter a percepção e transformar, né? Porque não é aquele indivíduo que só pensa em si mesmo. Falar que não tem como mudar, né? Não tem como mudar. Eu acho que tudo tem como mudar. Mas se você pega um psicopata, matou 30. Aí eu acho menos provável. Mas essa é a questão, né? Tem níveis disso, né? Exato. Até porque, vamos combinar que um narcísico, ele pode se utilizar do outro em benefício próprio, né? Mas o psicopata, ele faz coisas muito mais graves, né? Ele não percebe o outro, né? Ele não tem culpa de nada, né? O outro é mais um objeto, comete atos muito mais graves do que o narcísico, né? Muito mais graves, né? E ali é muito mais difícil. E se ele matou 30, ele já tem uma carreira longa daquilo lá do psicopata. É muito difícil mudar. Tá muito inserido. Não, tá inserido na personalidade, Lu. Ele é daquele jeito. Mas o narcísico às vezes toma umas invertidas, né? Ele tem algumas coisas que pode acontecer na vida dele que faz com que ele repense a postura que ele tem, né? De querer estar sempre acima de todo mundo, achar que ele pode fazer o que ele bem entender, que ele não pode ser muito empático, que ele pode usar o outro do jeito que for, porque aquilo gera impacto e as pessoas percebem e se afastam. Né? Esse é o problema principal. Claro, e ele fica sozinho. As pessoas vão embora. Não dá pra ter uma vida boa com todo mundo indo embora. Eu preciso fazer xixi. Vai fazer xixi. Depois a gente volta. Que é uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Então, fala das 9 características aí. As 9 características. Eu falei que tem umas 5 que são iguais. Elas são muito parecidas, né? Tipo, vamos lá, vamos falar uma cada uma. Vamos ver se eu sou raio narcisista ou não. Noção exagerada de importância pessoal, não baseada na realidade. É aquilo, o outro... É o grandiosidade, né? E o outro acha que ele faz coisas, ele é tão mais incrível, mas os outros não percebem isso, não é pautado na realidade, né? Então só ele. Só ele que pensa. Só ele que pensa. Kanye West sendo presidente. Tá. Preocupações com fantasias de sucesso, riqueza, poder, beleza e amor acima do normal. Típico, né? Do grandioso também. Então, mas é a mesma coisa. Mas o vulnerável também, né? É o que eu tô falando, a mesma coisa. Qual que é a diferença? Você vai ver. Fala aí. Noção exagerada da importância pessoal e preocupação de fantasia de sucesso. E qual que é a diferença? Como assim? Eu não entendi. Qual que é a diferença? É a mesma coisa. Exato, mas isso é muito comum nas classificações, né? É tudo igual. Aliás, é uma entidade nosográfica muito questionável, apesar de estar categorizado aí como transtorno de personalidade, é categorizado pelo DSM-5 como tal, é super questionável, não a questão da personalidade, mas essa diferença aí do grandioso pro vulnerável. Eles não sabem classificar. É difícil marcar, é isso que você está dizendo, marcar o que é de um, o que é do outro, né? É porque isso aqui é muito... Tem umas são iguaizinhas, não? Vamos lá. A convicção de que o indivíduo é especial e único e só pode ser comprometido com... Não, tá escrito errado. Ser compreendido por pessoas especiais. Sim. Tá escrito comprometido. Típico, né? Se ele é o bonzão, ele só anda com bonzão. Só o bonzão vai entender. Tá vendo que é tudo igual? Sim. É tipo, eu me acho. Por isso que a base é fundamentalmente a mesma, né? A superioridade, o sentimento de estar acima dos outros, de ser superior, né? Então, esses são iguais. Esse aqui já é diferente. Intensa necessidade de admiração.
Que é o que a gente falou, da festa, da rede social. Ele quer de querer o like, de biscoitar like. Exato. Né? Porque senão qual que é a graça? Né? Exato. Não tem graça. Sentimento de merecimento. Que quer dizer que ele merece tudo, né? Isso sem é querer muito interessante. nada. Aquela coisa meio, né? Recentemente teve é muito comum isso, né? É tipo o direito dele ser o Deus. Você sabe eu acho que ele era um deputado federal que saiu de um bar sem pagar eu tenho conta, dois, né? Ele merece, ele pode sair, ele pode fazer aquilo. O outro não pode, mas ele pode, ele merece, ele é acima de todo mundo. Isso é muito comum, coisa de juiz, né? Você sabe com quem eu tô falando? Fodão. Né? Não sabe com quem eu tô falando? Isso é muito tosco. É sempre uns caras que ninguém sabe quem é. A grande maioria, porque a percepção dele é totalmente equivocada mesmo. E mesmo que ele seja, ele tem que respeitar o que é a lei e o direito de cada um. Nós somos todos iguais, né? Perante a lei, todo mundo responde do mesmo jeito. Né? Claro, tem sentido. Quem que é igual a mim? Claro. Ninguém. Vai, o 6. Tendência a explorar os outros sem sentir culpa ou remorso. Daí é o gênio da psicopatia ali. Essa é a parte, eu acho os que é mais... Mas ele, volta a dizer, tem uma gravidade menor, mas ele acaba se utilizando. Perto, tem né? um pé na psicopatia, seguramente. Perto, né? Tem um pé na psicopatia. A ausência de empatia significativa, que é a mesma coisa. A gente já discutiu, né? Empatia é aquela coisa de compartilhar o sofrimento com o outro, estar preocupado com o outro, né? E olhar para o outro também. Não, ele só olha para ele tem que resolver o lado dele. Aí ele pode fazer qualquer coisa. Também tem um pé na psicopatia, seguramente. Porque você não tem empatia, então... Claro. Porque você é melhor que todo mundo. Sim. Então, só que eu acho que é menor, né? Ele não vai matar por isso, ele não vai fazer coisas mais graves por isso. Ele só vai surtar no Instagram. Exatamente. Tendência a ser invejoso ou de se imaginar alvo da inveja dos outros. Sim. Ser invejoso? Que estranho. Tendência aos outros invejarem ele, que tudo que acontece é por inveja. É isso aí que mostra que não tem autoestima, né? E o vulnerável aí que pega. Inveja os outros que conseguiram. Pois né? Você entende? Um é do grandioso, o outro é do vulnerável. Não, e ele acha que ele é melhor dos caras que conseguiram. Exato. Fica com raiva do mundo. Né? Ou estão me invejando, ou estão me segurando aí, estão me segurando pra eu não ser presidente. E é tão comum assim, então o cara critica o outro, ele quer tirar o outro de cena, ele quer diminuir o outro muitas vezes, ou diz que o outro é que tem inveja dele, né? Exatamente. É muito invejoso, ele faz isso por inveja, sem conseguir ter a menor percepção do quanto ele está sendo pouco empático, o quanto ele não está percebendo o outro, o quanto ele não está conseguindo entender que a percepção dos outros não é como ele está percebendo ou está se percebendo. Porque ele não se vê como o outro, né? Exato. Ele é uma coisa só, ele não vê que o outro também é uma câmera, uma alma, né? Eu sou superior e acabou, né? Essa é a grande coisa do narcísico, né? Ele é lindo demais a ponto de ele se apaixonar só por ele mesmo, né? Foi... Só sei que nada sei, assim, saca? Como assim? Porque as pessoas muito, muito gênias, elas têm uma certa humildade nelas. Com certeza. Porque senão elas não aprendem direito. Com certeza. Elas erram, né? O narciso, você aprende errando. Claro. A gente, quando o indivíduo acha que sabe tudo, aí você vê que ele está totalmente errado. Quanto mais o indivíduo lê, quanto mais ele pesquisa, mais a gente sabe que não sabe nada. A não ser que... a não ser que ele fosse tão gênio, narcisista e gênio, que daí ele tá pensando no xadrez 3D ali, ele fala, só sei que nada sei, porque ele tá fingindo ser... Entendeu? Você entendeu? Ele tá fingindo ser humilde pra ser aceito e ser gênio, porque ele foi humilde e aceito, entendeu? E gênio ao mesmo tempo, porque senão ele não ia ser lembrado. Porque os caras muito arrogantes não é lembrado. Então ele tá fingindo ser humilde pra ser lembrado. Exato, mas isso acontece muito. Sacou? Muito narcísico, na realidade, não, você tem razão. Que na realidade, por exemplo, se envolve pra apresentar uma coisa muito legal, tá fazendo algo solidário, né? Tá tentando ajudar os outros, pra ele, né? Pra no fundo, ele não tá nem
a instituição chama o nome dele. Exatamente. Ele não tá nem aí pro outro, ele só quer aparecer. Instituição Bill Gates. Exato. Ele só quer... Eu não sei se eu quero fazer uma adendo, não sei se o Bill Gates é narcísico, não é isso que a gente tá falando, exato. Eu só chutei uma pessoa rica. Mas assim, gente que se coloca nessa posição, eu sou solidário, eu vou lá pra ajudar e tal, mas no fundo ele não tá nem aí pro outro. Ele só tá pensando nele, em aparecer, né? E tá lá com o status de ter sido bonzão lá, de ter resolvido tudo, né? É o herói, né? É o herói, é o complexo de Deus, na realidade. Total, né? Total. E o último é a arrogância, então. Eles são arrogantes. Que é o que todo mundo acha que é, né? Todo mundo acha que narcisista é arrogante, mas isso. Mas o grandioso aparece mais, né? O grandioso é mais arrogante. É o grandioso e arrogante, é o que as pessoas acham que é o narcisismo. Dó do indivíduo se ele tá certo. Na população em geral. Se um narcísico tá certo numa discussão, aí ele tem a fúria narcísica. Ele monta em cima do outro, humilha o outro. Se ele tá certo? Né? Se ele ainda se tá o outro certo, tá certo, ou não, se ele tá certo. Se ele tá certo, se tá numa discussão e ele tá... Se o outro tá certo, ele pode ficar agressivo. Mas se ele tá certo, é o momento do narciso... De brilhar. Narcísico de destruir o outro. Porque ele... De humilhar o outro. Ele tem certeza que tá tranquilo de humilhar o outro. Né? Exato. Exatamente. É um tema muito tem a humildade, né? Porque a gente tá num momento, Lu, que isso tá... A mídia social, o tá favorecimento disso, você vê as letras de trap, é tudo isso. Exato. E é de uma infantilidade. Exato. Então é ridícula. Há uma falta de preocupação com o outro. É muito infantil. Eles se tornam frágeis, uma autoestima baixa, não se relacionam bem, acaba tendo inveja, pouca empatia, arrogância, né? Ou o vulnerável, eles são mais tímidos, mas eles, por outro lado, também não ajudam. Eles não são empáticos do mesmo jeito. Eles são mais covardes, né? Fala só... que é Deus logo, então. Exatamente. É também uma forma de mascarar aquilo que ele realmente pensa, né? Tá, eu tenho duas dessas características que eu não sou, então. Tá feito. Então, eu acho que eu tenho uma ou outra, ainda bem, né? Se eu não tivesse nenhuma, eu achar que eu era narcísico. Se você não tiver nenhuma, você se preocupe. Você acha que você tem quantas? Olha, eu não sou arrogante, eu acho que eu tenho essa coisa empático. Que eu acho que eu sou melhor que os outros um pouquinho, às vezes. Mas aí eu acho que... Mas eu sou empático, eu não sou babaca. Sim. Eu acho que aí, Lu, são características de personalidade que todos nós temos. A gente pode ter traços de todas elas. Eu acho que eu sou especial. Mas a gente não tem aquilo, todas essas características a ponto de ser tão impactante. De ser crippling. Exato. A gente é empático. A gente é normal. Você não tem arrogância, todo mundo é normal. Como geralmente todo é normal. Mundo, exato. E o cara que você acha que é narcisista, provavelmente também é normal, sabe? Agora, a gente também não tem autoestima baixa. Não precisa ter autoestima baixa. Então. Você pode ter uma autoestima boa, mas não precisa ser narcísico. Você não precisa ter todas as... Exato. Você tem que se preocupar com o outro. Você não precisa se achar o centro do mundo. Como você vai ser presidente sendo babaca? Exato. Não, tá bom, que alguns conseguem. Só quando você não tá muito descontente com o outro presidente, né? Ele só tem 2 chances de voto. Só assim mesmo. É isso aí. Beleza, galera. Valeu. Beleza, Lu. Foi ótimo o tema. A ideia do Lucas, gostei muito. Não foi minha ideia. O pessoal pediu, né? E pediu. Que bom. Fico feliz aí que o pessoal tá pedindo muito pra obrigado. gente. Foi um ótimo tema. Se vocês quiserem, manda pra gente que a gente faz extremamente atual. É isso aí. É isso aí. Segue a gente. Fica a gente. Até semana que vem. Falou, Lu. Falou, galera. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar.